E aí, gente? Vamos voltar? Próxima questão é essa, número 8. Gente, vamos lá. Mais uma questãozinha aí. Normalmente, em uma transportadora, 5 homens carregam um caminhão em 5 horas. Em uma determinada ocasião, para realizar o mesmo serviço, 2 dos 5 homens faltaram. E assim, foram chamados outros 3, que por falta de prática, tinham metade da velocidade dos que faltaram. Dessa maneira, a duração do serviço, para além das 5 horas costumeiras, foi um tempo entre... Vocês entenderam essa questão? É uma questão de regra de 3, que você tem uma proporção já definida, ou seja, 5 homens carregam um caminhão em 5 horas, mas são esses 5 homens que sempre atuam nessa atividade. Aí, para fazer esse mesmo serviço, 2 deles faltaram. 2 dos 5 faltaram. E assim foram chamados outros 3. Faltaram 2, chamaram 3. Mas esses 3 não têm a mesma capacidade laborial. Caraca, olha que bonito. Laborativa? Eu estou inventando, né? Não tem a mesma capacidade de trabalho laborativa, dos que já estão sempre ali trabalhando. E repare, esses 3 que foram chamados, por falta de prática, tinha metade da velocidade dos que faltaram. Vamos imaginar um trabalho especificamente que é feito por homens, que é um trabalho mais braçal. As mulheres, elas se dão bem nos trabalhos mais intelectual, né? Mas assim, o homem faz um serviço e a mulher, esse mesmo serviço, faça na metade, com a velocidade que é a metade dessa velocidade, ou na metade do tempo, que é a mesma coisa. Gente, se eu tenho 2 pessoas, uma que trabalha na velocidade X e a outra trabalha na velocidade que é metade, o tempo que uma leva em relação à outra é o dobro. Quem tem a velocidade maior faz a metade do tempo que a outra que tem a velocidade menor. É uma situação inversamente proporcional. Quanto maior a velocidade, menos tempo. Então pensa no seguinte, se eu tenho um homem que faz um serviço com a velocidade e tem uma mulher que faz o serviço com a velocidade que é metade, 2 mulheres não fariam o mesmo serviço de um homem? Vocês concordam? Eu posso pegar 2 mulheres, é a mesma coisa que tiver um homem trabalhando, sim ou não? Porque o que uma vai produzir é a metade do que um homem vai produzir. Então, se eu pego 2 mulheres, eu vou ter 2 mulheres produzindo a metade de um homem, outra metade de um homem, juntando as 2 dá a produção de um homem. Então, ele fez o seguinte, substituiu 2 homens por 3, cuja velocidade é metade. Cada homem desse é como se fosse a metade de um homem que trabalhava costumeiramente dentro daquela atividade. Sim ou não? Então eu tenho 3 homens com a metade da velocidade. Você concorda que isso aqui seria como se fosse um homem e meio? Olha para cá. É um caminhão, né? Um caminhão. Operários ou trabalhadores. 5 fariam quanto tempo? Em 5 horas, né? Ok? Agora, faltaram quantos? 2. Eu só tenho 3. E entraram mais 1,5. 1,5. Por que 1,5? Um homem, esse homem tem uma velocidade V. Esse outro aqui, esse outro homem, tem uma velocidade V sobre 2. Então, o que ele vai produzir no mesmo tempo desse é metade. Então, se eu coloco 2, um homem é igual a
2 ohms. Aí a velocidade de produção desse aqui vai ser V, esse aqui vai ser V sobre 2 mais V sobre 2, que é igual a V. Se a velocidade é metade, é como se eu pegasse 2 ohms e valesse por um só, do que já trabalhava sempre naquela atividade. Então, como são 3 vezes meio homem, dá quanto? 1 homem e meio. Então, aqui eu vou ter quantos? Vou ter 4 homens e meio. Naturalmente, ó, eu teria que ter quantos? 5, né? Como eu tenho menos homens do que eu teria, esse tempo aqui vai extrapolar, porque quanto mais gente, menos tempo. Quanto menos pessoa, mais tempo. É inversamente proporcional. Agora eu tenho que calcular esse x aqui. Isso aqui já sabemos que é inversamente. Sim ou não? Trabalhador, homem e tempo são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais gente eu coloco para trabalhar, o serviço é feito em menos tempo. Uma proporção inversa. Efeito gangorra. Um sobe e outro desce. Beleza? Como é que eu faço isso? Uns aprendem dessa forma, né? 5 está para 4,5. Assim como é inverso, né? Você inverte, né? X está para 5. Eu inverti. Ok? Ou inverte um ou outro. Tanto faz. 5 está para X. Esse eu não inverti. O outro eu vou ter que inverter. 4,5 está para 5. Agora é só multiplicar cruzado. 4,5x é igual a 25. X é igual a quanto? 25 dividido por 4,5. Vamos fazer essa divisão aqui? 25 dividido por 4,5. Não é legal trabalhar com vírgula. O que eu faço aqui, gente? Multiplico por 10, somo com essa vírgula e coloco um zero aqui. É como se fosse 250 sobre 45. Sim ou não? Vamos lá. 25 não dá. 250 dá quanto? Dá 5? 5 vezes 45 dá quanto? 225. Sobra quanto? Sobra 25. Já tenho as 5 horas aqui. Não tenho nada para baixar. 25. Já tenho 5 horas, né? Essa sobra aqui, o que eu faço, gente? Isso, multiplico por 60, porque a sobra eu tenho que transformar em hora. Porque o resultado aqui vai ser em hora. O que sobrou, já que não dá mais para dividir, eu transformo em minuto. 25 vezes 60 dá 150, 1.500. Ok? 1.500 dividido por 45. Vamos lá. Eu vou pegar o 150 dividido por 45, dá quanto? 150 por 45 dá 3. Vê se eu já posso responder. Dá mais de 30 minutos, não dá? 5 horas. E ele quer saber exatamente, ó. Dessa maneira, a duração do serviço, para além das 5 horas costumeiras, foi um tempo além das 5 horas. Foi 5 horas mais 30 e poucos minutos. Não vai dar 30 e poucos? Você quer continuar? Vê se precisa. Qual seria a resposta? Letra C. Isso aqui já tem a resposta, letra C. Um detalhe aqui que você poderia ter feito. Olha para cá. Esse 250 sobre 45. Você pode simplificar, que o resultado é o mesmo. Para facilitar a sua conta. Vamos lá. Eu posso dividir por quanto aqui? Por 5, né? 250 por 5. Divide tudo por 5. Vamos lá. 45 por 5. Dá 9. Aí eu poderia fazer essa conta. Ó. 50 dividido por 9. O resultado tem que ser o mesmo, não tem? 50 por 9 dá quanto? 5 vezes 9? 45. Sobra quanto? 5. Essa sobra, o que eu faço? Transformo em minuto. Dá quanto? 300. 300 dividido por 9. Dá quanto? 3 vezes 9, 27.
Não é isso? Sobra quanto? 3, abaixo 0. 30 dividido dá 3. Vai dar 33 minutos e alguns segundos. Os segundos não interessa. Porque o que ele quer, gente? Quanto que extrapolou as 5 horas? 33 minutos e alguns segundos. Então, a resposta está entre 30 e 40, que no caso aí é a letra C. Fechou? Número 8, letra C. Questão boa, né? Essa relação aí, o dobro da velocidade, a metade da... Uma grandeza ali, falando de velocidade, mais uma grandeza. Trabalhar com a regra de 3 com velocidade? Sim. 1 e 2, né? O problema é que você está misturando as pessoas. Então, olha só, o que ele perguntou, poderia colocar mais uma grandeza aqui, colocando velocidade? Mas eu tenho 2 tipos de pessoas. Então eu tenho que equiparar essas pessoas para depois trabalhar. E a velocidade agora não importa. Já que eu equiparei tudo com a mesma velocidade, porque eu já tenho uma proporção de 5 homens em 5 horas. Aí eu transformei esses homens que foram substituídos na quantidade de homens que normalmente se trabalha naquela obra. Porque se você colocar mais uma grandeza aqui, velocidade, vão ter 2 velocidades, mas aqui vou misturar as pessoas. Aí como é que for? De qualquer forma, teria que fazer. Número 9. Vou apagar aqui, tá? Número 9. Alain, Beto, Caio e Décio são irmãos e foram interrogados pela própria mãe para saber quem comeu sem autorização o chocolate que estava no armário. Quem comeu o chocolate que estava no armário. Acontece muito, né? Nas melhores famílias. Sabe-se que apenas um dos 4 comeu. Então só temos um culpado aqui que comeu o chocolate. Apenas um dos 4 comeu o chocolate. E que os 4 irmãos sabem quem foi. A mãe perguntou para cada um quem cometeu o ato, ao que recebeu as seguintes respostas. Cadê a resposta? Vocês têm a resposta aí? Tem. Hã? Isso aí, ele colocou 2 questões como uma. Ah. 10 é a mesma. Essa daí que Tá. Isso aqui são as respostas, né? Essa daí são as respostas do filho. Tá, então, quem digitou isso aqui para mim, colocou. Isso é a resposta dos irmãos. O que o Alan diz? Que foi o Beto. O que o Beto diz? Que foi o Caio. O Caio diz que o Beto mente. E o Décio diz que não foi ele. O irmão que fala a verdade e o irmão que comeu o chocolate são, respectivamente, parte superior do formulário. Isso aqui não está na questão, não. Risca isso aqui, ó. Então tem aqui as opções. Gente, olha só, eu achei essa questão aqui interessante pelo seguinte. Normalmente, esse tipo de questão ela é clássica. Aparece, ele vai falar, só tem um culpado e só tem uma pessoa que fala a verdade ou somente uma pessoa que fala mentira. Então, de todas as declarações, só temos uma mentira ou só temos uma verdade. E nesse caso, ele só diz o seguinte, que os irmãos sabem quem comeu o chocolate. E ele falou que só tem um culpado. Agora, ele não disse explicitamente que só temos uma pessoa que falou a verdade ou uma pessoa que mentiu. Olha para cá, agora que eu estou vendo esse negócio aqui. Porque essas questões são fáceis, dá para resolver em 2 tempos, sem pensar muito. Olha a pergunta, isso aqui não é questão 10 não, tá? O pessoal que está vendo em casa, ele quer saber o seguinte, o irmão que fala a verdade. O irmão que fala a verdade. Ele quer saber o irmão. Quantos são que falam a verdade? Uma pessoa. Aqui ele já está denunciando
que só tem uma pessoa que fala a verdade. E quer saber um irmão que cometeu o crime de roubar o chocolate. São, respectivamente. Então vamos trabalhar em cima disso aqui, ó. Vamos trabalhar em cima disso aqui. Pessoal, esse tipo de questão, como eu falei para vocês, ela é uma questão clássica. Elas se repetem. Sempre a mesma coisa. Temos um culpado e somente uma mentira. Ou um culpado e somente uma verdade. Nesse caso, é um culpado e somente uma verdade. Que ele quer saber o irmão que falou a verdade. Só temos um irmão que falou a verdade. Os demais, todos eles, mentiram. Qual é a saída? A saída é encontrar duas informações que se contradizem. Você tem que procurar duas informações que entram em choque. E essas informações, elas sempre são as mesmas. Por exemplo, se eu falo assim, ó, foi A que cometeu o crime. Aí o nosso amigo Adalto aqui fala, foi B. Se ele está falando que foi A e eu estou falando que foi B, pode ser a minha informação e a dele verdadeiras? Se eu estou falando que foi A, se é verdade, foi A. E ele está falando que foi B. Se é verdade também, foi B. Pode haver dois culpados? Não. Então, quando duas pessoas acusam pessoas diferentes, isso, de certa forma, é contraditório. Mas aí, cuidado, porque depende de como encaixa a questão. Eu falei para vocês que temos dois casos. Vem para cá. Um culpado e uma verdade. Ou melhor, uma mentira. Um culpado e uma verdade. Só. Aqui uma mentira só, tá? Uma mentira só. A diz foi X. B diz foi Z. Olha para cá. Quando só temos um culpado e uma mentira, ou seja, uma mentira e os demais todos falaram a verdade. Se só é uma mentira, essa pessoa, se a gente descobrir quem mentiu, é só pegar as outras informações que são todas verdadeiras, já que só é uma mentira. Então, isso aqui é uma contradição. Olha para cá. Pode ser as duas verdadeiras? Não. Por quê? Porque só temos um culpado. Se for verdade, X e Z serão culpados. Então, isso aqui não pode. Pode ser duas mentiras? Pode ser duas mentiras? Não. Por que não? Só uma mentira. Não pode ter duas mentiras. Então também não. Logo, eles são opostos. Se um falou a verdade, o outro está mentindo. Se um estiver mentindo, o outro falou a verdade. A única mentira está aqui. O mentiroso ou foi A ou foi B. O único mentiroso ou foi A ou foi B. Então, os demais, C, D e E, todos eles estão falando a verdade. Aí você vai analisar o que eles estão falando. Quando você encontra uma contradição, a única mentira está aqui. Porque um é verdade e outro é mentira. Quem dos dois mentiu? Por enquanto não me interessa. O que me interessa é que os demais estão falando a verdade. Agora, nesse caso aqui, cuidado, porque aqui é o nosso caso aqui, não é? Temos um culpado e uma verdade. Olha só. A diz, não foi X. B diz, não foi Z.
A contradição é quando duas pessoas inocentam pessoas diferentes. Isso sempre vai acontecer. Por quê? Vamos lá. Pode ser duas verdades? Primeira pergunta. Por quê? Porque só temos uma verdade. Não pode. Pode ser duas mentiras? Pode ser duas mentiras? Por que não? Vamos lá. Se os dois estiverem mentindo, vamos lá. Se A e B estiverem mentindo, o A diz que não foi X. Se isso é mentira, qual é a verdade? Gente, o A diz, não foi X. Se é mentira isso, qual é a verdade? Se é mentira que não foi X, a verdade é o contrário. Se isso é mentira, a verdade é o contrário. Então, se é mentira que não foi X, a verdade é o quê? Foi X. Então, X é o culpado. Se ele está dizendo que X é inocente, e isso é mentira, qual é a verdade? X é culpado. Se o B está dizendo que Z é inocente, ou seja, não foi Z, se Z é inocente é mentira, qual é a verdade? Z é culpado. Pode haver dois culpados? Então não pode ser duas mentiras. Se tivermos duas mentiras aqui, a verdade é foi X, a verdade é foi Z. Então, nesse caso, se não pode ser duas mentiras, se não pode ser duas verdades, se um falou a verdade, o outro está mentindo. Se um mentiu, o outro está falando a verdade. Há uma contradição entre os dois. A única verdade está aqui. Ou A ou B. Então, C, D e E estão falando mentira. A única verdade está ali, ó. A única verdade está aqui, entre esses dois. Aí você vai analisar essas mentiras que você consegue descobrir a verdade. Ok? Nesse caso aqui, eu tenho um culpado, eu tenho uma verdade. Uma verdade. Eita. Verdade. A caneta está falhando. Eu tenho um culpado e uma verdade. Onde é que está a contradição? Esses dois? É outro exemplo de contradição. Por que são contraditórios? Duas contradições. Vou colocar isso aqui também. Duas contradições. Se A chama B de verdadeiro, chama B de verdadeiro, A é igual a B. Ou ambos são verdadeiros, ou ambos são mentirosos. Agora, se A chama B de mentiroso, A é diferente de B. Se um é verdadeiro, o outro é falso. Isso é bastante lógico. Eu chego assim, Adalto, você falou a verdade. Se eu estou dizendo que o Adalto falou a verdade e minha expressão, a minha declaração é verdadeira, então o Adalto também fala a verdade. Então há uma cumplicidade quando um chama o outro de verdadeiro. Os dois são iguais, mas pode ser que eu esteja mentindo. Se eu estiver mentindo, pela declaração que Adalto fala a verdade, então eu estarei mentindo, então Adalto também estará mentindo. Ele não estará falando a verdade. Então eu e Adalto seremos iguais, a partir do momento que eu chamo ele de verdadeiro. Agora, se eu chamar o Adalto de mentiroso, Adalto, você mentiu. Se é verdade minha proposição, ele é mentiroso. Mas se for mentira, ele não é mentiroso, ele é verdadeiro. Então somos diferentes. Que é o caso aqui, ó. O Caio chama o Beto de mentiroso. Está dizendo que o Beto mente. Então Caio e Beto são opostos.
Porque se o Caio estiver falando a verdade, Beto está mentindo. Mas se o Caio estiver mentindo, o Beto não mente. Beto fala a verdade. Então há uma oposição. Há uma oposição aqui entre esses dois. Se há uma oposição, a única verdade está onde, gente? A única verdade está aqui. E esses aqui são obrigatoriamente falsos. Isso aqui é falso. Isso aqui também vai ser falso. Vê se com isso eu consigo descobrir o que aconteceu aí. Décio diz que não foi ele. Se é falso, se é falso o que ele está dizendo, se ele está dizendo assim, não fui eu, é mentira. Então, se é mentira, Décio é o culpado. Décio é o culpado. E quem está falando a verdade? Alan diz que foi Beto. Isso é verdade? Beto diz que foi Caio. Isso é verdade? Gente, quem foi? Ele quer saber a verdade. Vamos lá. Alan está dizendo a verdade? Não. Já sabemos que não. Beto diz que foi Caio. É verdade? Não, não foi Caio. Caio diz que Beto mente. Verdade, ele mentiu. Então quem é o que fala a verdade? É o Caio, né? Caio fala a verdade. Caio fala a verdade. A saída, então, para esse tipo de questão, quando tem um culpado e uma verdade, ou um culpado e uma mentira, é procurar a oposição, esquecer porque a única pessoa mentirosa ou a única pessoa verdadeira está ali, e os demais vai ser aquilo que não acontece na outra. Por exemplo, se só tem uma verdade, fala. Só não entendi, porque ali você deu um exemplo, do lado de lá diz que foi X, B diz que foi Z. Eu achei que aqui seria colocado tipo A e B, tipo Alan diz que foi Beto e Beto diz que foi Caio. Vamos lá. Tá entendendo? Assim, tipo, o exemplo que você usou lá. Um culpado e uma verdade. Um culpado e uma verdade. É aqui. Quando é que isso acontece? Não, é aqui, ó. Isso que você tem que identificar, ó. Quando só tem um culpado e uma mentira, a oposição, a contradição está em duas pessoas acusar pessoas diferentes. Quando tem um culpado e uma verdade, a oposição está em inocentar duas pessoas diferentes. Isso que você tem que estar atento. Agora, essa oposição aqui de um chamar o outro de mentiroso, ela é clássica. Acontece em qualquer situação. Se eu chamo outro cara de mentiroso, se eu estiver falando verdade, o cara é mentiroso. Se eu estiver mentindo, o cara fala verdade. É uma oposição natural. Agora, nesse caso aqui, essa oposição ocorre acusando pessoas diferentes, inocentando pessoas diferentes. Acusando pessoas diferentes, inocentando pessoas diferentes. Tá? Isso aqui é importante. Porque às vezes você só acha oposição através daqueles casos ali. Aí você vai fazer aquele negócio do tentativo e erro. Tenta uma e não deu. Tenta outra. E o tempo está passando. E essa questão é para você olhar oposição aqui, não é oposição? Então é falso, falso. Se é falso, Décio não diz que foi ele. Então foi ele. Pum, pá, pum. Resposta, partiu para outra. Aí você vai ser aquele cara que está fazendo a prova rindo. Está lá rindo. Rindo. Não é porque está batendo no desespero. Qual é a próxima? A próxima não, já é a resposta, tá? No caso, ele quer saber quem fala a verdade. Caio. E o que mente, o que é culpado é o Décio. Letra E, né? A resposta? Letra E. Fizeram a mesma coisa com essa aqui, né? Deixa eu apagar aqui.
Ó, no nosso módulo que vai ocorrer, acho que a próxima aula a gente já vai falar sobre isso. Aí a gente vai colocar todas as regrinhas para você já ficar já no automático. Já caçar aquela oposição, olhou, pum. Aqui é a mesma coisa, ó. Vê se não vai matar essa questão rápido. Vamos lá, um minutinho para pensar. Deixa eu ler com vocês, tá? Miguel, Érico, Ricardo, Jaime e Caio são interrogados em um tribunal para averiguação de um crime certamente cometido por apenas um dos 5. No interrogatório, cada um fez a seguinte afirmação. Isso aqui não são as opções, não, hein? Quem digitou isso aqui colocou errado. Miguel, o culpado é Jaime. Érico, Ricardo não é culpado. Ricardo, o culpado é Caio. Jaime, eu não sou culpado. Caio, o culpado é Miguel. Essas são as declarações. Se apenas um dos 5 interrogados diz a verdade, então o crime foi cometido por... Então temos um culpado e uma verdade. É o primeiro caso ou o segundo caso? Olha para cá. É o segundo caso. Então, onde é que ocorre a oposição, gente? Quando duas pessoas... Vamos voltar aqui. Quando duas pessoas inocentam pessoas diferentes. Onde é que está a oposição aí? Oi. Érico e... Não. Quando você tem um culpado e uma verdade, você tem que ter duas pessoas inocentando pessoas diferentes. Onde é que está duas pessoas inocentando duas pessoas diferentes? Érico e quem? Isso, o Jaime, ó. Ele está se auto-inocentando. Não, o Érico está inocentando quem? Carlos. E o Jaime está inocentando quem? Ele mesmo, são pessoas diferentes. Aqui está sendo inocentado quem? Ricardo. E aqui tem quem está sendo inocentado? Só pensar no seguinte, pode ser duas verdades? Vamos pensar. Pode ser duas verdades? Por que não? Não. Isso. Se você voltar aqui na questão... Se você voltar aqui na questão... Se apenas um dos 5 interrogados diz a verdade, apenas um, só temos uma verdade. Só temos uma verdade. Então pode ser duas verdades? Não. Pode ser duas mentiras? Hã? Por que não? Não, não é isso que eu quero. Pode ser duas verdades? Não, porque só tem uma verdade. Pode ser duas mentiras? Por que não? Isso, dois culpados. Olha só, se aqui for mentira, se o Érico estiver mentindo, o Ricardo é culpado. E se o Jaime também estiver mentindo, Jaime é culpado. Pode haver dois culpados? Então não pode ser duas mentiras. Então há uma contradição entre esses dois. Contradição. Ok? Uma contradição. Consequentemente, você sabe que a verdade, e a única verdade, está entre Érico e Jaime. Quem dos dois falou verdade? Não me interessa. A única verdade está aqui, eu só sei que esse cara aqui falou, mentiu, né? Esse também mentiu. Agora, com isso, o que eu vou concluir? Fala para mim. Agora é com vocês. Se eu sei que isso aqui é mentira, se eu sei que isso aqui é mentira, isso aqui também é mentira? Aí eu tenho que analisar aqui, né? O que Miguel diz? O culpado é Jaime. Jaime é o culpado? Não. E o que o Jaime está dizendo?
Isso é verdade? Isso é verdade. Jaime é o culpado? Não, não é culpado. E o Jaime está declarando isso. Eu não sou o culpado. Então eu descobri que o Jaime falou a verdade. Se o Jaime falou a verdade, quem é que está mentindo aqui? É o Érico. Então, ele quer saber o que nesse rolo todo aí? Ele quer saber os dois? Vamos lá, quem fala a verdade? A verdade. Jaime. E quem é o culpado? Não é mentira aqui? Ricardo não é o culpado, não é mentira? Então Ricardo é o culpado. Ricardo. Certo? Beleza, gente? Ó, o tempo já está extrapolando aqui e a gente vai parar por aqui. Ficou faltando o quê? Uma? Então, uma a gente faz na próxima aula a gente coloca essa questão. Só que a próxima aula vai ser fechada, só vai ser para o pessoal que faz parte do módulo. O pessoal que é do grupo de estudo, que fez aquele pacote. TRT Minas está chegando aí. Inclusive o Mineirão já está separado por dia lá para a gente tomar aquilo tudo para o aulão do Marcelo Sobral. Vocês já estão sabendo, né? Gente, foi um prazer. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estamos juntos aí para aula junto com o Carlos Henrique. Tá bom? Qualquer dúvida, só mandar para a gente. Vamos com Deus. Tchau.